A paz, caros irmãos e irmãs. Gostaria de partilhar com vocês um pouco da palavra de Deus e um pouco da história da Bíblia. Como é que surgiu a Bíblia? O que quer dizer Bíblia? Né? Um pouco da história daquele que deu início a toda a revelação de Deus, o caminho que Deus propunha para o seu povo, que foi Abraão. Né? Alguns podem perguntar assim: quem escreveu a Bíblia? Quando foi escrita? Por que se chama Bíblia? Então vamos lá. Quem escreveu a Bíblia? Muitos homens, inspirados por Deus, são chamados de hagiógrafos, inspirados por Deus, que foram como que escrevendo a história do povo de Deus. Não como uma coisa única, um discurso único, mas são várias pessoas que foram como que montando todo esse testemunho que é, né, a história da Bíblia Sagrada. Né? Quando foi escrito? Foi escrito a partir do século IX a.C., até praticamente o século II depois de Cristo. Sendo que o Antigo Testamento desde o século IX até o ano 50 a.C., onde foi escrito o último livro da Bíblia do Antigo Testamento, ou também chamada Primeira Aliança. E no Novo Testamento até o século II, segundo alguns teólogos. Né? Então a Bíblia foi escrita no período do século IX a.C., até o século II, começo do século II, depois de Cristo. Esse é o período na qual foi escrito a Bíblia, como entendemos hoje, como palavra de Deus. Por que se chama Bíblia? Muitos podem questionar, né? A palavra Bíblia vem de biblos, que quer dizer livro, né, em grego. Bíblia quer dizer o quê? O plural de Bíblia, de biblos, Bíblia, ou seja, livros. Então a Bíblia não é um livro só. Sim, quando falamos que é o livro, é a palavra de Deus, né, através de um livro. Mas são compostas de muitos livros. Né? E quem é o autor da Bíblia? Deus. Deus que usou pessoas, né, que escreveram da parte de Deus, inspirados por Deus, que trouxeram a mensagem de Deus para a humanidade. Isso é a Bíblia, tá? Então, quem é o autor principal da Bíblia, senão o próprio Deus? Né? Carlos Mester diz que a Bíblia é o resultado final de uma longa caminhada, fruto da ação de Deus que quer o bem dos homens e do esforço dos homens que querem conhecer e praticar a vontade de Deus. Ou seja, a Bíblia é o fruto de multirão prolongado do povo. Ou seja, a Bíblia, então, foi composta por muitos homens que dedicaram-se a escrever a palavra de Deus, a mensagem de Deus para todos nós. Então, esse foi o período no qual foi escrita a Bíblia, tá, gente? Do ano 9 a.C. até o ano 50 a.C., a Primeira Aliança, o Antigo Testamento, e depois o Novo Testamento até o século II depois de Cristo. Então, entendemos por que é a palavra Bíblia, né? E a Bíblia, por que a Bíblia é sagrada? Sagrada porque conta a história de Deus. E Deus utilizou-se de homens pecadores, como cada um de nós, para vincular, para transmitir a sua mensagem. Né? Um dos homens especiais que dedicaram a isso, né, que como que foi o primeiro, né, a iniciar toda uma história do povo de Deus, foi Abraão. Abraão, está lá, a história dele está em Gênesis, capítulo 12. E aqui fala então da vocação de Abraão, do chamado. Né? A palavra vocação vem da palavra latina vocare, ou seja, Deus é que chama as pessoas a segui-lo, para seguir aqui os seus planos. Né? E aqui fala então sobre a vocação de Abrão. Abrão quer dizer pai elevado. Abraão, com asinha mais, quer dizer pai de uma multidão. É o nome que Deus lhe deu depois, né? Mas meramente é a palavra Abrão. E assim fala então a palavra de Deus, Gênesis 12. O Senhor disse a Abrão: deixa teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação,
e eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Então vemos aí o chamado que Deus faz para Abraão deixar a sua terra, a sua família e a casa de seu pai. E para a terra que Deus mostrará, a terra de Canaã. Assim então Abraão, chamado por Deus, aventura-se nesse chamado de Deus e parte. Mas Abraão, ele partiu com alguns parentes. Aqui fala, no versículo 4. Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Lote foi com ele. Lote é o seu sobrinho, tá? Que foi com ele também. Aqui fala da idade de Abraão quando ele foi chamado por Deus. 75 anos, quando partiu de Harã. Tomou Sarai, sua mulher, e Lote, filho do seu irmão, assim como todos os bens que possuíam, e os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Ali chegando, Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: darei esta terra à tua descendência. Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está a oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Abraão edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o seu nome, e continuou depois sua viagem, de acampamento em acampamento para o Negeb. Então assim mostra aí a história do povo de Deus com Abraão. Esse homem foi chamado por Deus para uma longa jornada, para um caminho de fé, né? Ele que é chamado o pai da fé, porque teve coragem de renunciar à sua cultura, ao seu povo, para ir onde o Senhor indicara. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, começa por aí, pela experiência de um homem que, chamado por Deus, segue a sua missão e diante de uma promessa que Deus lhe dá, de fazer dele uma descendência. Vemos aí ele como que fazendo um altar ao Senhor, já abençoando aquela terra, né, e edificando, né, um altar ao Senhor, onde invocou o seu nome. Aqui então começa toda a história do povo de Deus. Queria partilhar nesse pequeno vídeo apenas até aí, tá? O chamado de Deus para poder construir um povo. E hoje nós somos os herdeiros desse povo. E a Bíblia, a palavra de Deus, é como um manancial onde podemos continuamente beber dessa história, desse chamado de Deus, que fez a Abraão, como também a cada um de nós. Tá bom? Desejo a vocês um dia abençoado, uma noite abençoada, uma tarde abençoada. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.